Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde para vocês nesse dia chuvoso aqui, mas nós queremos ainda aquecer o seu dia com a palavra de Deus. Meu nome é Kaique, para quem não me conhece, sou pastor aqui na localidade de São Francisco do Conde, Bahia, reúno com os irmãos aqui na igreja em São Francisco do Conde e ainda nesse momento eu quero poder ofertar a bênção de Deus em sua vida por meio da palavra. Estava pensando aqui agora há pouco, enquanto eu estava ali acompanhando uma construção na casa da minha sogra, e o Senhor começou a falar comigo enquanto observava os profissionais trabalhando ali na casa dela. O Senhor estava falando comigo que Ele também deseja trabalhar em mim. E é interessante essa reflexão porque às vezes nós esquecemos que Deus quer trabalhar em nós. As coisas acontecem, as situações vêm e muitas vezes nós esquecemos que Deus quer trabalhar em nós por meio das experiências. E é interessante essa reflexão porque quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós tratamos a Bíblia, a palavra de Deus, como se fosse uma história que está distante de nós, né? Mas, amados irmãos, a Bíblia é um reflexo da realidade que Deus quer produzir em nós. Quando nós pegamos a Bíblia e nós começamos a desfrutar a palavra de Deus, em um primeiro momento, quando nós não temos tanto aprofundamento espiritual, nós tratamos a Bíblia como se fosse um livro de histórias, né? Onde nós vemos ali um povo que era conduzido pelo Senhor para chegar em um determinado lugar, um povo que sofreu ali no Egito. Mas quando nós começamos a desfrutar o Senhor como essa realidade que há na palavra, porque Ele é a própria palavra, segundo João diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo é a palavra é o próprio Deus, e o próprio Deus se fez carne. A Bíblia diz que Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. Então a palavra de Deus nada mais é do que o próprio Deus sendo revelado na nossa experiência. E é interessante que, ao olhar a Bíblia sobre a ótica de uma história, é como se aquilo muitas vezes estivesse distante de nós, não é verdade? Mas quando nós passamos a olhar a Bíblia com um olhar diferente, em que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é apenas uma sombra de uma realidade que estava por vir, então nós começamos a nos projetar nessa história. Então a Bíblia nada mais é do que uma história de relacionamento de Deus, que é o Criador, com o homem, que é a sua criatura. E isso é incrível, é incrível. Agora, o curioso disso que eu estou falando aqui para todos vocês é que essa reflexão nos leva a um outro questionamento. Como é que eu posso ter um relacionamento com alguém, nesse caso aqui, com o Senhor Jesus, se eu não conheço o Senhor? Como é possível termos ou mantermos um relacionamento vincular se não existe o conhecimento de ambas as partes? Eu não tenho como me relacionar com alguém que eu não conheço. E é exatamente por isso que o Senhor nos deu dois grandes presentes. O primeiro grande presente é a Bíblia. Louvado seja o Senhor pela Bíblia. Você tem uma Bíblia, né? Se você não tem uma Bíblia, você precisa comprar uma Bíblia, tá bom? A Bíblia é a bússola da nossa vida. Fora de nós, o Senhor nos deu a Bíblia para nos orientar nessa vida. Tudo que você imaginar tem na Bíblia. Todas as perguntas e todas as respostas nós encontramos na Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação do próprio Deus para nós. Foram homens dons inspirados por Deus, ou seja, homens completamente usados por Deus que fez a Bíblia, né? Então não foi homens em seu intelecto natural que acabou, sentou lá e começou a escrever, não. Foi homens inspirados por Deus, homens cheios de Deus, repletos do Espírito de Deus, que então construiu, fez a Bíblia. E o fato de Deus ter feito, né, por meio desses homens a Bíblia, nos revela que Ele de fato quer que o conheçamos. Então, por um lado, o primeiro presente que Deus nos deu é a Bíblia. Quando nós queremos conhecer a Deus em primeiro momento, nós temos ali a Bíblia, que não é qualquer livro. A Bíblia é o livro mais vendido em toda a Terra. E não é de se admirar que ela revela quem é Deus, né? A Bíblia traz também o desvendamento de diversos mistérios. Por exemplo, logo no início a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e até hoje a ciência
fica procurando respostas para quem foi que criou, né, os céus e a terra. Veio do Big Bang a Terra, o que é que aconteceu para que a Terra existisse? Mas logo no primeiro versículo da Bíblia, o Senhor já nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos um grande presente, a Bíblia. Precisamos amar a nossa Bíblia, desfrutar todos os dias da nossa Bíblia para que essa palavra se torne realidade em mim. E por outro lado, com o intuito de aproximar-nos de Deus, todos aqueles que creem no nome de Jesus, foram batizados para dentro do Pai, do Filho e do Espírito, também receberam um outro grandioso presente. Se você creu em Jesus, eu digo para vocês, vocês receberam a salvação por meio de Jesus. E nesse momento, o Espírito de Deus entrou no seu espírito. Esse é o segundo presente. Então, por um lado, nós temos a Bíblia fora de nós. Mas se você não tiver com a Bíblia o tempo todo, você ainda assim pode ter um relacionamento com Deus por meio do seu espírito. Nós fomos criados com espírito, alma e corpo. O Senhor criou o espírito, que é a parte mais interior do homem, né? E somente o ser humano tem espírito. Os animais não têm espírito, as plantas não têm espírito, somente o ser humano tem espírito, porque o objetivo de Deus nessa terra é salvar o homem. E quando o homem crê na existência de Jesus, crê que ele ressuscitou dentre os mortos, ele recebe a salvação por meio do Senhor. Então o Espírito de Deus entra no seu espírito e agora ele está ali para sempre com o Senhor. Essa salvação é gratuita por meio da fé. Então, se você crê em Jesus, você recebe o grande presente do Espírito dentro de você. O Espírito é o próprio Deus que foi dado a você por meio do crer. Então, se você não tiver com a Bíblia, você pode se voltar ao Espírito por meio de invocar o Senhor. Você pode falar: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e você pode começar a ter uma comunhão com Deus no seu Espírito. Então, independente do que aconteça conosco, quando nos voltamos ao Senhor por meio da Bíblia ou por meio do nosso Espírito, nós encontramos a preciosidade do nosso próprio Deus. E nesse momento se faz de fato real o que Deus sempre quis: ter um relacionamento conosco, desenvolver uma experiência íntima conosco por meio da experiência. Veja, assim como eu comecei falando aqui da Bíblia, que não é simplesmente uma história, Deus quer se revelar para mim e para você por meio das experiências. Então, nas próprias experiências que eu e você passamos, o Senhor quer transmitir mais dele para nós. Então, tudo que acontece é uma forma de Deus querer se revelar para você e te dar mais sabedoria e entendimento. Ó Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero ainda finalizar orando por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa porção da palavra. Obrigado que o Senhor nos deu a Bíblia e nos deu o Espírito. A Bíblia fora de nós e o Espírito dentro de nós. Esses presentes são maravilhosos porque hoje podemos te contatar com toda a realidade. Ó Senhor, obrigado que o Senhor já nos deu todas as coisas para nós termos um relacionamento contigo. Por isso eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, a vida de todas essas pessoas que separaram esse momentinho para ouvir o seu falar, para ouvir a sua palavra. Senhor, se ela precisa de cura, cure-a, Senhor, em nome de Jesus. Se essa pessoa precisa de salvação, salve-a, Senhor. Se ela precisa de intimidade contigo, leve ela a ter entendimento por meio da palavra e por meio do teu próprio nome, que ela possa te conhecer mais. Nas suas experiências, Senhor, se revele para ela. Eu as abençoo em nome de Jesus, que o Senhor de fato possa ser real nas suas experiências. Que o Senhor não seja somente alguém distante de nós, mas que possamos ter experiências reais com esse Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado, Jesus, nós te amamos. Que Deus te abençoe e que possamos estar juntos desfrutando dessa pessoa maravilhosa que quer estar sempre perto de nós. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, divulga essa palavra para que muitos sejam também abençoados em nome de Jesus.